Vamos iniciar nossa aula utilizando o princípio da primeira lei de termodinâmica, certo? Então vamos lá. Ele diz: a ideia de aproveitar o calor para produzir movimento, que é trabalho, ela é bem antiga. Herón de Alexandria, 10 depois de Cristo a 70 depois de Cristo, já propunha em sua Eolípia tal aproveitamento. Que é a Eolípia? É esse instrumento aqui, ó. Certo? Essa ideia ganhou a forma de máquinas térmicas e revolucionou na segunda metade do século XVIII a maneira pela qual as pessoas se relacionam e produzem seus bens. Certo? Então aqui você vai ver as produções de fios, a Maria Fumaça, né, que é o trem onde a queima do combustível produzia energia mecânica, que assim permitiria que o trem entrasse em movimento, essa máquina térmica entrasse em movimento. Aqui ele dá aqui um exemplo de você fazer uma máquina térmica, um exemplo. Ele diz: no livro de Física Mais que Divertida, do professor Eduardo Campos de Valadares, da editora Universidade Federal de Minas Gerais, encontramos um experimento denominado usina térmica. A experiência consiste em aquecer uma lata de refrigerante contendo água e um furo na parte superior. Bem à frente do furo deve ser colocada uma turbina chamada ventoinha. Certo? Este é um bom exemplo de transformação de energia térmica em energia mecânica, ou seja, o calor em movimento. Certo? Então ele vai mostrar aqui, ó, um exemplo. A força para a produção de bens era braçal, bastante personalizada, ou seja, as pessoas eles tinham uma diferença de habilidades, ou seja, se para produzir um certo objeto, a produção era só especialmente para aquela pessoa, era totalmente diferente de outra pessoa. Hoje, com a tecnologia, né, a máquina ela faz milhões de materiais iguais, porque uma só máquina faz esse mesmo serviço de muitas pessoas e de forma bastante idêntica, ok? Aqui ele mostra também que o homem percebe que pode utilizar a força da água, certo? Na moagem de grãos para produzir eletricidade, moer grãos, certo? E assim tem um aproveitamento da energia mecânica produzida pelo movimento das correntes de água, certo? Que outro exemplo? Com a máquina a vapor, o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala, ou seja, com a revolução industrial, né? A produção, ela, digamos, se tornou mais rápida, mais desenvolvida, graças à termodinâmica. Vamos entender aqui a primeira lei da termodinâmica, certo? Aqui eu tenho um objeto, um líquido. A céu aquecido, o gás expande, empurrando o êmbolo, ou seja, aqui embaixo é um gás, certo? Esse êmbolo, essa parte em azul. Então o que acontece? Quando eu aqueço ele vai expandir, ele vai aumentar o seu volume, a sua dimensão. Com isso ele vai dilatar o êmbolo, ele vai aumentar o volume, ok? Então nós temos aqui, ó, notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho ao mover o êmbolo e fez aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outros tipos de energia.
Aqui nós vamos entender a primeira lei da termodinâmica. Ela corresponde, na verdade, ao princípio da conservação de energia. Assim, o calor fornecido ou retirado de um sistema resultará na realização de trabalho e na variação de energia interna do sistema ΔU. Certo? Então, nós vamos ver, pessoal, que Q é T mais 1. Como é que a gente decora? Se você for seguir a ordem cronológica do nosso alfabeto, né? Nós temos P, Q, R, S, T, U. Então você vai ver o P, Q. Q vem antes, depois é T e depois é U. Então Q é T, U. Eu quero tu, entendeu? Então eu quero tu. É o que? A quantidade de calor é igual ao trabalho produzido mais a variação da energia interna ΔU. Certo? Então nós temos aqui que esse Q, ó, é a quantidade de calor. Aqui é o trabalho. E esse ΔU somado com o trabalho é a variação da energia interna. Certo, pessoal? Passando aqui para o slide. Nós vamos ver aqui que o trabalho é realizado pelo gás. É quando o gás se expande. Tem uma variação de volume. Então, quando ocorre que a variação de volume é positiva, ou seja, maior do que zero, então dizemos que o gás realizou trabalho, ou seja, o trabalho é maior do que zero. Pois é a força do gás que desloca o êmbolo. Ok? Aqui nós temos também o trabalho realizado sobre gás. O trabalho ele é menor do que zero quando o gás é comprimido. Eu estou empurrando o gás, eu estou diminuindo, ele vai se transformar em líquido. Certo? Então nós temos uma variação de volume negativa, ou seja, a variação de volume, o volume vai ficar menor do que ele era anteriormente. Então dizemos que o trabalho realizado sobre gás ele é menor do que zero, pois uma força externa desloca o êmbolo. Ok? Aqui a energia interna U, porque aqui está, ó, energia interna, o slide ele está meio distorcido. Então nós temos que a energia interna ΔU é a energia interna de um gás que está diretamente relacionado com sua temperatura. Aí nós temos o que? Assim, uma variação de temperatura de gás indicará uma variação de sua energia interna. Para as moléculas monatômicas, temos monatômica, que é aquelas que são, digamos, é uma só um estudo atômico de uma só molécula. Nós vamos ter o que? Que a variação da energia interna é 3 meios de nRT. Esse N, pessoal, é o número de mols, certo? Esse R é a constante universal dos gases. E esse T é a temperatura do gás. Certo? Então, ó, a constante universal dos gases ele tem um valor que é constante, nunca vai mudar, que é 8,31 Joule por mol Kelvin. Esse J é unidade de trabalho, Joule. Mol é unidade de número de mols e K é a temperatura em Kelvin. Ok? Então nós vamos ver, ó, se eu ligar aqui um gás, ele vai aquecer. Então constantemente vai aumentar a temperatura do gás. Ok? Deixa eu ver. Aqui nós vamos
estudar o que, pessoal? Numa transformação isovolumétrica, todo o calor recebido ou cedido pelo gás será transformado em variação da sua energia interna, ΔU. Como não há variação de volume, também não há realização de trabalho, ou seja, a quantidade de calor transmitida vai ser o que? Numericamente igual à variação da energia interna, porque o volume ele não vai variar, o trabalho ele não vai nem para cima nem para baixo, então o trabalho vai ser zero. Quando uma transformação é isovolumétrica é porque o trabalho é igual a zero. Então nós vamos ver que a quantidade de calor ela é igual à variação da energia interna ΔU, ok? Então calor recebido, o que acontece? Variação da energia interna maior do que zero. Calor cedido, variação da energia interna vai ser menor do que zero. Porque está tendo aqui um errozinho aqui no slide, viu? Peço desculpa aí. Aqui nós vamos aqui, ó, uma transformação isotérmica. Todo calor trocado do gás, recebido ou cedido, resultará em trabalho. Uma vez que não há variação de temperatura. Também não há variação da energia interna ΔU. Ou seja, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Então nós sabemos que a variação da energia interna é 3 meios de nRT. Ok, ou seja, só um minuto pessoal, aqui passando aqui esse carro aqui. Somente para governo e tem mais. Peço desculpa aí, pessoal. Então nós teremos que a quantidade de calor é o trabalho mais a variação da energia interna. A variação da energia interna é 3 meios de nRT, certo? Como não ocorre a variação de energia, ou seja, a temperatura, ela não varia, não está variando, o que vai acontecer? A variação da energia interna é zero. Então, nesse caso que ocorre que a transformação é isotérmica, é porque a quantidade de calor ela é numericamente igual ao trabalho cedido ou recebido. Aqui ele diz, pessoal, na transformação adiabática, ela não ocorre troca de calor do gás com seu entorno. Assim, todo trabalho realizado pelo gás, ele é maior que zero ou sobre o gás, menor do que zero. Ele resultará na variação de energia interna, ou seja, a quantidade de calor produzida ela vai ser igual a zero. Certo? Então, o trabalho mais a variação de energia interna é igual a zero. Ou seja, o trabalho ele é menor que a variação da energia interna. Ou a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Certo? Então aqui é que acontece, pessoal. Quando o trabalho é positivo, realizado pelo gás, observamos uma diminuição da temperatura. Quando o trabalho é negativo, realizado sob o gás, observamos um aumento da temperatura. Ok? E nós vamos ficar por aqui nesta nossa aula, finalizando assim a variação da energia interna. Após essas aulas, ao entendimento dessas aulas, vamos tentar responder os exercícios que eu postarei no mesmo grupo deste vídeo. Desejo a todos uma boa semana.